Salve, salve, Avaré! Está no ar mais um Outcast. Hoje recebendo aqui em nosso estúdio meu amigo Dr. Camilo Gomes. Dr. Camilo vai falar tudo sobre direito do autista. Afinal de contas, o assunto autismo está em alta nos dias de hoje, porém, muito se fala e pouco se sabe. Hoje, só para passar alguns dados aí para a população, né, para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, existe um órgão do governo dos Estados Unidos que fez uma pesquisa em 2023, o qual se constata que a cada 110 pessoas, uma tem um espectro autista. Sabendo disso, hoje o Brasil tem em torno de 200 milhões de habitantes, então temos aí em torno de 2 milhões de autistas no Brasil. Só no estado de São Paulo são 300 mil autistas. Existe uma dificuldade no acesso a serviços voltados a quem tem o espectro, existe a falta de informação. Doutor Camilo, muito obrigado por aceitar o convite, por vir até aqui esclarecer nossas dúvidas. Por que esse interesse pelo autismo? Alti, boa noite. Primeiramente, eu que agradeço, o convite, fico lisonjeado pelo convite, e para tratarmos de algo que é tão importante, né? Meu interesse por esse assunto, ele começou, na verdade, quando eu fui pai, né? Quando nasceu meu filho mais velho, a gente percebeu, né, ao longo do desenvolver dele, né, algumas dificuldades que ele tinha para falar, com ruídos, em algumas situações de socialização, né, algumas estereotipias que chama, né, algumas movimentações que ele fazia bem peculiares, assim, né, com a mão. E até hoje ele tem isso, é bem engraçado. Ele enforca gato, ele torce de um jeitinho próprio. Você der 100 para eles, ele faz todo no mesmo formatinho dele. É um jeito dele. Ele entorta com a boca ali e tal, e ficam todos idênticos. E ele chacoalha assim, num ritmo dele. E diante disso, nós tivemos a gente, pai, vou ser bem sincero, Alt, pra gente que é pai e mãe, tudo é normal. É tudo bonitinho, é tudo lindo, não estamos na escola, a gente vê tudo como uma coisa normal. E ele estava na creche, né? Uhum. Nessa época, teve um relatório ali da professora, mas a gente sempre, no nosso grupo de amigos, tem uma pessoa que eu amo demais na minha vida, chama Elaine Cruz Ortega, que ela era a diretora do Centrinho. E por estar no nosso grupo de amigos, ela observou, né, esse comportamento dele, e ela relutou bastante na época em conversar com a minha esposa e comigo depois sobre isso. A Elaine é um profissional fora do comum, tendo ali contato direto, né, com várias crianças. Existe um certo receio, né? Tem. Como eu vou falar do seu filho para você? É fácil, Alt, você falar como profissional, assim, eu, diretora, falar para um pai de aluno normal ali, não dizendo pai de aluno normal no sentido um pai de aluno meu, do dia a dia. Mas quando você está no seu círculo de amizade, é difícil, por exemplo, eu chegar e falar para você, o seu filho, não deve ter sido uma tarefa fácil para ela, deve ter sido muito difícil. Eu imagino. Não queria estar na pele dela, até porque quando algo acontece com o filho e o pai não aceita, normalmente o pai tem uma reação ruim, né? Exatamente. Mas principalmente quando parte da Carol, que é minha esposa, Carolina, beijo pra Carolina, o ser humano mais iluminado que eu já conheci. Você conhece, é uma figura ímpar. E aí a Carol, muito resiliente, sempre muito uma fé do jeito dela, sempre muito introspectiva, interna, uma coisa sempre dela.
Vamos fazer, vamos correr atrás, vamos atrás, vamos fazer todos os testes. Só que Avaré tinha um convênio com o projeto Sorri de Bauru. Perfeito. Então a Helena, ela tomou todo esse cuidado, pegou o relatório da escola, tal, encaminhamos, tinha esse convênio com o Sorri. O Sorri... O Sorri, ele é um centro de reabilitação e diagnósticos de multiprofissionais, Perfeito. mas não só de autismo. Ele existem... tem multiprofissionais, é incrível o lugar, fica em Bauru ali. Que legal. No final das Nações Unidas, Alt, ao invés de você ir sentido shopping ou sentido hospital ali, Perfeito. você vai à direita quando você vai entrando, você vai pro final. Uhum. Ainda me perdi na primeira vez que eu fui lá, o GPS dava no meio de um terreno ali. As pessoas diziam que é uma coisa horrorosa. A gente não sabia mexer na época. Eu não sei ainda, mas na época era pior. Eu peguei um GPS do meu cunhado, não tinha o software atualizado, parei do lado de uma fábrica no meio de um terreno. Nossa. Uma coisa absurda. Mas esse lugar é assim. A pessoa teve um AVC, lá tem neurologista, neuropediatra, fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga, fisioterapeuta, tudo, tem tudo. Exames, é um negócio completo, Muito negócio bom. show. São várias especialidades que eles tudo. atendem. Aí o menino a criança tem autismo, eles conseguem diagnosticar desde o início, fazer o diagnóstico precoce, fazer o acompanhamento todo da criança. Legal. A pessoa teve um AVC, está reabilitando de um AVC, mesma coisa. Sofreu um acidente grave, mesma situação. Outras neuroatipicidades, outros transtornos de desenvolvimento. Ou seja, todas as situações que envolvem uma reabilitação ali, uma neuroreabilitação, o Sorri proporciona. Que legal. E é uma entidade filantrópica? Estadual. É do Estado. Que legal. Então não é particular. Não. Qualquer um tem acesso. Qualquer um. Desde que a prefeitura do local tenha convênio. Mas como a vida da gente tem esquinas para se dobrar, a prefeitura de Avaré perdeu o convênio. Puxa. De alguma forma naquela época com o Sorri. E a gente não pôde dar continuidade. Mas pelo menos iniciaram ali. E não conseguimos diagnosticar ele. Não conseguiram. Saiu como suspeita ainda. Poxa. É que o diagnóstico, Camilo, não existe ainda um exame de sangue que fale que é genético ou algo assim. Não. O diagnóstico é de acordo com a vida. Na verdade... Como que funciona esse diagnóstico? É bem legal. Aí, porque depois passaram os pacientes de Avaré a serem atendidos na PAI de Taquarituba. Mas aí pra gente ficou contramão, tinha aquele lance do trabalho. Sim. E nessa mesma época, um pouco antes, o meu sogro ficou doente, em Presidente Prudente. Uau, longe, não? E aí a gente teve várias situações ocorrendo todas ao mesmo tempo, né? E eu fazendo faculdade. Trabalhando, faculdade. Ele era pequeno. Uau! Eu tinha feito um cálculo, falei, trabalhando para os outros, eu não vou conseguir dar uma faculdade para esse menino, preciso me virar. Se eu conseguir começar a estudar agora, eu vou me formar, ele vai ter 11 anos, até ele entrar numa faculdade, eu já tô... A minha ideia foi essa. Faltava dar certo, mas o projeto era bom. Muito bom. Mas daí... Mas tá dando certo porque você se formou, sim, né? Sim. Mas não, aí eu me... Não, é assim, naquele instante ali era tudo isso que estava acontecendo. Meu Deus. Então eu não conseguia aqui em Avaré um diagnóstico, não conseguia em Botucatu, aí eu fui encaminhado para a Unesp, uma equipe competentíssima. Perfeito. Só que lá tudo demoraria. Lá eles precisam estudar, né? Isso. E tudo é por uma questão. E tudo demora lá. Sim. Por quê? A Unesp de Botucatu, o pessoal fala assim: não, mas tudo demora porque é Estado, porque é SUS. Não é. É uma faculdade. É porque a Unesp de Botucatu, ela recebe gente do Brasil todo. Do Brasil todo. É muita gente, Camila. Se vocês virem os trabalhos que eles estão fazendo de tratamento de câncer, que aí já não é na Unesp, é no Hospital Estadual, que é ali perto
do Cantídio ali do hospital psiquiátrico. Sei. É ali mesmo, entra para o mesmo lado, inclusive. O que eles estão fazendo é coisa absurda de inovação. É padrão top, entendeu? Perfeito. Então você percebe que existe. Então vem gente do Brasil todo. A gente não pode, não tem como exigir gente. Sim. Então, naquele momento eu tinha uma opção. Eu sabia que os médicos que trabalhavam ali tinham um consultório particulares. E era onde o Vitor se adaptou com as pessoas. Perfeitamente. Então, e mesmo com aquela dificuldade dele de convivência, de socialização e barulhos e tal, ele se adaptou. E aí a gente foi em Jaú com a Nisso ele tinha neuropsicóloga. quanto tempo? Nisso ele tinha 7 para 8 anos. 7 para 8 anos. Já. O autismo você consegue diagnosticar a partir de quanto tempo? Hoje, cada vez mais cedo. No início da vida, você já consegue Bebê ali já ter, consegue. algumas reações, você já consegue suspeitar Perfeito. e ir acompanhando para fazer os testes posteriormente. Perfeito. Você já consegue notar alguns traços. Muito bom. E o Vitor com 6, 7 anos aí. Isso. Aí a gente foi na doutora Maria Dalva, neuropsicóloga em Jaú. Nossa, vocês andaram também, hein, Camilo? Andamos. Nossa. Mas para filho não tem passo que canse, não tem né, passo, cara? é isso mesmo. Aí, o que nós fizemos? Fomos lá e lá nós conseguimos. O que acontece? Como que é esse diagnóstico? A gente, primeiro uma entrevista com a gente, você conta toda a vida da criança, todos os costumes, tudo que faz. Por isso que é importante a gente olhar para os nossos filhos. Observar, conviver. Observar, conviver com os nossos filhos. Importantíssimo. É importantíssimo, é muito importante. Então, assim, é nesse momento que você consegue falar pro profissional. Aí depois, baseado nesse histórico, o profissional ele vai lá e ele tem uma série de perguntas que ele faz, uns testes, porção de testes que é feito, de perguntas e eu sei que é grande, cara, muita coisa. É feito tudo São num dia só. São várias avaliações. Na verdade, nós, como éramos de fora, a gente ficava horas no consultório dela. Perfeito. Mas normalmente é marcado por sessões. Até porque o Vitor ele é um grau leve de autismo. Se é uma criança que tem um autismo um pouco mais severo, ele não consegue fazer tudo isso num dia. Não consegue. Não, ele vai ter crise ali. O autismo, existem níveis de autismo. Níveis, tem. Como que é medido isso? É nível baixo, médio, alto, nível 1, 2 até o 10? Cara, além do autismo em si, dos níveis, é leve, moderado e severo, né? Perfeito. São esses 3 níveis que existem. Mas além deles, ainda pode existir uma outra comorbidade. Perfeito. Então, às vezes, pode tem vir o acompanhado de algo. com o TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, com o TDA, né, que é o déficit de atenção com hiperatividade, ou pode ter um retardo, mesmo um certo atraso intelectual juntamente com o autismo. Perfeitamente. Tem aquele que tem o QI acima da média. Existem vários, então. E nenhum é igual ao outro. E é por isso que se fala espectro, porque existe ali uma gama de E nenhum coisas. é igual ao outro. Nenhum é idêntico ao outro. Alguns são parecidos, mas nenhum é igual ao outro. E aí a gente começou a conhecer esse mundo do Vitor com problemas com ruído. E como foi descobrir isso? Foi chocante? Foi, para mim principalmente. Porque a minha esposa esperava mais e eu, no fundo, esperava que não. Verdade, a Carol estava mais preparada. Tava, porque eu encarei tudo com tanta naturalidade, as coisas que o Vitor fazia, e eu falava isso para médico. Eu falava, não, isso não tem como, porque coisa de eu criança fazia isso daí. Exatamente isso, eu faço isso até hoje. Verdade. Aí ela falava, não, mas aí a gente falava, não, mas isso aí eu também sou desse jeito. Eu tenho isso, eu gosto também de ficar sozinho, eu gosto de
disso aí, gosto Disso, tem, daquilo. também tem as coisas que eu gosto mais. As do que- manias dele você também. Tal. Aí quando a gente terminou, ela deu o diagnóstico tal, e fechou com ele. Ele falou: agora a gente tem que investigar o papai. Verdade. Aí, Porque você relatou que muitas coisas ali. a gente começou ali, né? A gente ia começar ali, daí eu me relutei, porque quando a gente recebeu a notícia ali do Vitor, eu não aceitei de pronto. Não aceitei o Vitor. Eu não queria acreditar que ele tinha nada diferente. Perfeito. Mesmo porque Ele ele era tinha o as Vitor. mesmas manias que você. Exatamente. E o cara é mais inteligente que eu. Perfeito. O cara é um migué perfeito. O cara é Um O gênio. cara é um cara que ele dá nó em pingo d'água e faz lacinho, entendeu? Então eu me recusava a aceitar que ele tinha qualquer coisa ali que estava incomodando. Então eu falei, não. Daí eu cheguei em Avaré e fui com a minha terapeuta, que ela também era psicóloga do Vitor, porque ela é especialista no método ABA, que é o padrão ouro em tratamento de autismo. Verdade. Esse Padrão é ouro, o método método. ABA. Perfeito. Hoje ela não está mais aqui trabalhando aqui, acho que ela está em Sorocaba. Correto. Toma a liberdade de falar aqui, Aline Porcel Mazzoni, ela e o esposo Danilo Mazzoni, são pessoas incríveis, foram fundamentais aí na nossa família, no entendimento Da condição. da condição do autismo. Perfeito. Então, assim, são pessoas realmente que... Foi com ela que você foi. Aí com ela, que também já tinha essa suspeita, que aplicou todo o teste. E aí ela diagnosticou você com a Com condição autismo. autista. Isso. Aí depois eu passei por psiquiatra, por neuro, foi confirmado, né? E isso me fez entender algumas coisas do meu passado, né? Perfeito. Eu comecei a me entender na Você infância. começa a ligar as coisas. Aí eu demorei um pouco para aceitar, escondi de algumas pessoas no começo, demorei para contar para amigo, tanto que quando eu decidi que eu fui contar, a minha mulher foi e contou para algumas pessoas. Não fui eu. E demorou. Uau! E assim como foi com o Vitor, você já esperava receber esse diagnóstico Não, e eu não e aceitei. não aceitou? Não, para você ter uma ideia, eu só aceitei fazer a carteirinha de autista ano passado. Você tá brincando? Ou foi no começo desse ano? Foi ano passado, que tem que renovar agora. Eita! E é estranho esse negócio de renovar a carteirinha, né? Como se tivesse cura, né? Se fosse uma doença. Tipo CNH, né? Deixa eu lá fazer o exame de novo. Pra ver se eu tô podendo ser autista ainda. Que isso? Mas aí, só que assim, no começo eu fiquei muito. Porque aí eu comecei a me ver em algumas situações. Eu sou um cara muito brincalhão e eu percebi que quando eu perco o interesse pelo assunto, ou quando eu não tenho mais conteúdo, eu meto uma brincadeira no meio fora de hora. Eu sempre sou um cara zoão e o Vitor faz a mesma coisa. Perfeito. Acaba brincando fora de hora, usando uma piada no meio de um assunto sério. Muitas vezes por falta de conteúdo. Perfeito. Eu não falo de futebol. Eu detesto futebol. Camilo. Mas eu sou São Paulino e leio a internet para às vezes falar de futebol com algumas pessoas. O César, que é meu irmão, meu melhor amigo, um cara que tá do meu lado. César é meu sócio. Sei. É o cara que é um cara ímpar. Tem todos os defeitos do mundo, mas só eu que posso falar e a mulher dele, mais ninguém. Boa. É um babacão lá, um manezão, mas só eu posso Mas é falar. o seu manezão. É o meu manezão. Perfeito. Mas ninguém pode falar. Então ele não liga, ele sabe que eu não gosto de futebol mesmo, é meu parceirão de pesca. Muito bom. Eu vou te contar um segredo. Eu também sou São Paulino, mas eu também não gosto de futebol, eu não acompanho. Eu sou São Paulino por causa do meu pai. Eu nem sei por que eu sou. Eu sou porque da época, da década de 80, 90... E o São Paulo tava bem, né? Agora Exatamente. dá até vergonha de falar. É igual pantufa, né? Você fala Exato. dentro de casa até que é confortável. Você na rua dá uma vergonha, na camisa de São Paulo é Exatamente, mas eu faço exatamente como você faz. Eu leio notícias, dou uma olhada na internet para conversar com os amigos lá, conversar alguma coisinha, mas não sei Mas nada com o César, o César, que é quem mais conversa, eu nem falo de futebol, porque a gente fala de pescaria. Muito bom.
A gente pesca junto e tal. E é o cara que eu tô mais junto. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro ir mais onde ele tá. Muito bom. E eu sempre tenho um grupo de amigos mais restrito. Eu conheço muita gente. Sim, disso aí. Muita gente, cara. E gosto de muita gente. Mas conviver no dia a dia, eu convivo com pouca gente. Pouca gente. Pouca gente. Você se considera alguém antissocial? Em virtude da condição autista, não? Tipo, Antissocial não, eu reservado. quero estar no meio das pessoas. Mas se eu não tiver alguém ali que eu você tenha mais eu afinidade. consiga segurar a mão, que eu tenha muita afinidade, eu me sinto vulnerável. Perfeitamente. Então eu arrumo uma desculpa pra não ir, pra não fazer. Entendi. Isso é um problema às vezes, porque às vezes eu não quero ir em algum evento, minha esposa fala, a gente devia ir. Mas às vezes não vai um amigo, o César, por exemplo, ou alguém mais próximo, fala, não, tô meio assim, não tô querendo. Se sente inseguro. Isso é um problema. Sim. E pra mulher entender essas coisas, cara? No começo, pra ela entender. A Carol aí depois, aceitou? Depois ela entendeu porque que eu gostava de ficar sozinho, ouvir música e tal. Olha só. Cara, a Carol é um bicho diferenciado, cara. Que bom. A Carol, porque cuidar de um não é fácil, cuidar de dois. Uau. E eu sempre fui estranho. Assim, nesse ponto, assim, de ficar quieto, ser mais secão. Eu sou muito direto, eu sou meio super sincero com as coisas. Eu falo muito na lata. Você tem altos e baixos assim? Muito. O seu temperamento oscila a todo Muito, instante. muito. Não deve ser fácil pra Carol lidar com isso Não, realmente, não é. né? Só que a Carol, cara, é o que eu falo. A Carol, ela é um ser humano tão especial, cara. Eu não tô aqui pra fazer propaganda da minha mulher, eu tô aqui pra falar Não, de autismo. nem é, exatamente. Mas eu falo pra você, ela é uma pessoa que ela surgiu na minha vida assim de um jeito e quando chegar a hora que Deus vier me buscar e disser que é a hora de eu ir embora, é a última cena que eu quero olhar dessa vida, é o rosto dela. Olha só. Entendeu? Porque ela é uma pessoa corajosa, ela é uma pessoa que ela não abandona a gente. Ela Tá é uma contigo pessoa em que todas não, as ela horas. se doa pra minha família, por mim e pelos meus filhos, de uma maneira Fantástico. ímpar, cara. E é uma Fantástico. pessoa de fé, é uma pessoa que ela não desiste. Então, assim, por isso que tudo que eu posso conquistar e fazer nessa vida, primeiro vai pra ela e pra eles, depois pra mim, porque ela é Perfeito. Carol, parabéns, viu? Ah, Tem alguém aqui demais. que te ama muito. demais. Muito não é suficiente ainda. Olha só, muito bom. Ô Camilo, e aí, depois veio o diagnóstico, e aí existe essa carteirinha, É Cipiteia. Cipiteia. Essa carteirinha, É a o que ela carteirinha do faz? transtorno. Ela deixa você entrar no cinema? Como é que funciona isso? Cara, ela dá alguns benefícios nesse ponto de pagar meia, Perfeito. de ter acesso à fila prioritária. A fila prioritária. O autista ele tem direito à Tem fila direito à prioritária. prioridade, inclusive agora nos caixas prioritários da maioria dos supermercados, lojas, aeroportos. Você já vê o laço do autismo, né? Que inclusive eu tenho tatuado na minha Perfeitamente. panturrilha esquerda, como a marca da minha família, né? Perfeito. O laço do autismo, que é o laço do quebra-cabeça colorido, que é o atendimento preferencial. O atendimento preferencial. E eu queria até explicar o porquê do atendimento preferencial do autista, o Thieres. Isso é importante. Porque não é que ele não tem condições, muitas pessoas já me questionaram até. Tal. As pessoas imaginam que o atendimento prioritário seja para aquele que esteja quase não conseguindo andar, para aquele que tem uma deficiência física apenas, né? Às vezes você vai entrar por exemplo, com um autista num shopping. É um exemplo, até que tem na internet um vídeo, onde um carrinho de compras está girando, uma luz está falhando, ela está piscando, uma porta está fechando, crianças estão gritando, fliperamas estão ligados. É um estímulo sensorial muito grande de visão e de audição. Meu Deus, você tem essa sensibilidade com som e com luminosidade? Cara, eu tenho problema com duas coisas, que acabam sendo três. Sabe aquele estralo de escapamento de moto e aquele Nossa. estralo de escapamento de moto? Escapamento cerrado de moto. Sei. Aquele ronco de escapamento de moto.
Só. O randandandandan. Microfonia. Uau. Só. Eu não tenho problema com som alto. Mas se apitar, por exemplo, ficar assoviando. Se você assoviar, não tem problema. Num microfone alto. Perfeito. Vocês dois eu não tenho problema. Vocês três eu não tenho problema. Mas se uma legião de pessoas ficar assoviando todo ao mesmo tempo, isso me incomoda. Nossa. Mas não me desestabiliza. Você fica... O excesso de luz branca em show no meu olho já me deixa irritado. A colorida, de boíssima. Tranquilo. Não ligo. O E Vitor. o Vitor tem problema com várias coisas. Ele já Rojão, escapamento de moto, tem mais sensibilidade. microfonia, bexiga. Perfeito. O rojão Nossa. os meus réveillons são na estrada. Assim, esse ano talvez a Alice consiga passar com a mãe dela, talvez numa festinha. E a gente sempre pega um salgadinho assim de festa numa, sabe, uma caixinha de isopor, umas coquinhas daquela pequenininha, sabe, fazendo propaganda aqui de graça, uns refrigerantezinhos. Não tem problema. Depois eles mandam pra gente os royalties. Uns refrigerantezinhos desses pequenininhos, juninhos e caçulinhos assim, e a gente passa na estrada. Na estrada. Réveillon na estrada. Réveillon na estrada. Puxa. Há muito tempo eu não sei o que é passar uma virada de ano com as pessoas. Não é fácil, né, Camilo? E eu já não tenho esse problema com o rojão. Nunca tive. A não ser que eu assuste. Eu dá uma... Se você é uma sensação ruim se eu não esperar. Perfeito. Mas se eu estiver esperando é de boa. Agora, tranquilo. O escapamento de moto, ele me deixa um pouco fora de centro. E o Vitor, você descobriu essa sensibilidade dele com o barulho do rojão quando ele era pequeno? 2017. Quando meu sogro veio para Avaré já no final da vida dele, um pouco antes dele. O único ano novo que a gente passou juntos aqui na casa dele, soltaram rojão na casa de trás do meu sogro. Nossa. Foi muito alto. E eu achei que ele ia ter uma convulsão, que era tão desesperado que ele ficou. Puxa. Aquele dia eu botei ele no carro e daquele dia em diante, nunca mais. Permitiu. São 7 anos que a gente passa na estrada. Puxa vida. E assim, em novembro ele já começa a falar que... Nossa, não é fácil, né? E aí vem as pessoas que nem a Avaré proibiu, né? Proibiu. Só que as pessoas não respeitam. Não respeitam. E não são só os autistas. Tem os autistas, tem as pessoas que estão acamadas, que tiveram AVC, pessoas que têm aneurisma, pessoas que fizeram cirurgias intracranianas, pessoas idosas, animais... É muita gente, né, Camilo? Animal é ser vivo também. Puxa vida, nem fale. Você tem um bicho de estimação que sofre com o barulho, não, né? Eu tenho 13 bichos de estimação, né? Meu Deus. 2 cachorros, 3 patos e 9 galinhas. Muito bom. Então, assim, a gente, pô... Não dá. Eu ouço um rojão na represa lá, minhas galinhas pulam, cara. Eu imagino. Olha que situação. Mas o ser humano, cara, aí a compaixão, a empatia. Exatamente. Você gasta o seu dinheiro pra pôr fogo num pavio pra ele estourar. Exato. É bem isso, né? E Camilo, voltando à questão do preferencial aí. Então, esse estímulo sensorial me volta pro assunto, viu? Porque eu devago. Isso é normal. Não, sim, tranquilo. Esse estímulo, hiperestímulo sensorial, ele pode gerar uma crise de ansiedade no autista e uma crise nele que faça com que ele fique agressivo, dependendo do grau, com que ele entre em desespero, com que ele entre em agonia. E a maioria dos estabelecimentos não tem uma sala preparada para ele se acalmar. Perfeito. Para ele se aconchegar, não tem um profissional, não tem um profissional. Não tem um local adequado, né? A pessoa está no Exatamente. meio da multidão, ele está no meio de pessoas e não tem. É importante que se tenha a conscientização por parte dos empresários, né? De que a questão autista, o espectro autista, requer também cuidados. E isso é muito importante ressaltar. E isso já é um direito conquistado na legislação, algo assim, Constituição? Como que funciona esse direito do preferencial para o autismo? Já é conquistado em várias legislações. Em vários. Nós a primeira que a gente consegue frisar aqui é a Lei Berenice Piana. Perfeito.
que é de 2012, né? Que a Berenice Piana tinha um filho com transtorno do espectro autista, que aí no parágrafo 2º do artigo 1º fala: o autista é deficiente para todos os fins legais. Perfeitamente. Logo, a gente pode utilizar todos os direitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Perfeitamente. Lembrando que o autismo ele só foi considerado uma deficiência pela Organização Mundial da Saúde em 93, né, Camilo? 93. É algo muito recente, né? Isso. E aí, depois da OMS ter feito esse reconhecimento, ela foi confirmada pela lei do autismo, que é chamada Lei Berenice Piana. Perfeito. É uma Em lei 2012, brasileira. Isso, é a 12764 de 2012, se eu não me engano, essa lei, que ela vem confirmar. E depois temos outras que, inclusive, instituiu a CPTE, que é a lei Romeu Mion, né? Que é do Romeu filho Mion. do Marco Mion, que é um máximo. Nossa, aquele menino. demais, demais. Eu acompanho eles, eu acho Não, ele é fantástico. demais, fantástico, menino. E é uma superação atrás da outra. E para você ver que as condições de vida, as condições que a gente nasce, ela não escolhe o berço. Exato. Exatamente. É por isso que a gente apela tanto, né, pelas políticas públicas. Perfeitamente. Porque Não- é nesse intuito que Marcos Mion criou e abraçou isso. Porque ele tem condições, ele sabe que ele tem. Mas quando ele olha para o filho dele, ele enxerga esses 2 milhões, Esses 2 milhões de brasileiros, perfeitamente. que necessitam desse tratamento, então ele quis fazer algo. Mais acesso à informação, mais acesso a tratamentos, né? Exatamente. Como você falou, é uma pena a Varé ter perdido esse convênio, né? Com Com o Sorri. com o Sorri, né? É magnífico. Tudo bem, tinha que se deslocar. Bom, nós não temos aqui. Sim. Recentemente tinha um resquício de um bom tratamento na APAE. Isso foi renovado para mais um ano, parte da equipe, mas não ficou toda a equipe. Então, mas só de ter conseguido renovar parte para mais um tempo já é uma ajuda muito, muito é boa. muito importante. Mas a gente precisa de mais. Precisa demais. Precisa de um acompanhamento, se manter informado em relação a tratamentos e tudo mais, né, Camilo? Informação, enfim, acesso a todos os serviços que o poder público possa oferecer. E falando sobre direito do autista, existem outros direitos que o autista possa gozar, Sim. possa usar, além dessa questão de uma fila preferencial apenas. Um autista severo, por exemplo, é possível ele se aposentar, por exemplo? Sim. Olha, a aposentadoria por invalidez, ela depende exclusivamente, primeiramente, de uma contribuição, né? Perfeito. Então, se um autista severo que nunca contribuiu, ele não vai aposentar por invalidez. Perfeito. Mas existem algumas políticas públicas com benefício de prestações continuadas, por exemplo, o LOAS, que ele faz jus se a renda per capita, por exemplo, for abaixo de R$500 por pessoa. Correto. Uma família que tem uma renda baixa... Olha, uma família que ganha R$2.000 por mês. Correto. E tem 4 membros. 4 membros, ele consegue um benefício de prestação continuada do LOAS. Perfeito. Né? Isso é um salário mínimo. Isso. Corretamente. Isso. Tá? Correto. Que é para sua sobrevivência, né? O autista severo, ele necessita tomar medicamentos. Olha, quanto mais severo, né, o quadro, o espectro, a condição, porque aí é que eu falo, é relativo, porque existem situações onde ele não tem só autismo. Não tem só autismo. Eu não tomo remédio para autismo. Aliás, o Vitor, ele foi diagnosticado com autismo leve. Leve. Você também? Leve. Leve também. O meu se enquadra... Hoje se enquadra no autismo. Antigamente o meu era separado. O do Vitor já era como autismo. O meu antigamente era separado. Ele era fora do CID do autismo. É síndrome de Asperger.
Puxa, Mas era considerado fora do... agora ele se enquadrou Agora, ele se enquadrou no mesmo CID, no mesmo grupo. no mesmo Mas grupo. eu acho que o meu é o mais leve de todos. Perfeito. Então, que nem, por exemplo, eu não tomo remédio para autismo. Nenhum. Mas eu tomo remédio para... Porque eu tive síndrome do pânico. Tenho, né? Tive. Então, já faz alguns anos que eu tomo antidepressivo, ansiolítico e calmante. Nossa, Perfeito. porcaria das aí. Mas, quando é necessário, a gente tem que saber conviver bem com eles. Perfeito. Então, toma remédio para isso. O Victor, ele toma remédio para tireoide. Olha só. Ó, você viu que soltou um rojão? Se foi perto de casa, ele já tá pé da vida. Já tá Eita. dando trabalho. Então, assim, ele toma um remédio de tireoide, ele tem hipotireoidismo. Ou hiper, agora eu não sei dizer. Mas ele toma remédio de tireoide, é o único remédio que ele toma. O único remédio que ele toma. Então, depende das outras comorbidades. Evidente que, por exemplo, dependendo do grau do autismo, porque assim, quanto mais severo, ele tem um acompanhamento, ele tem, se está sendo acompanhado, lógico, né? O médico vai definir se há necessidade pela quantidade de crises, se ele dorme ou não dorme, como que é a situação de sono, de alimentação, se ele vai tomar ou não uma medicação, mas é sempre com orientação do profissional. Sempre com orientação do profissional. E Inclusive porque a gente tem o diagnóstico, a maior parte dos diagnosticados são na infância. E a gente não vai administrar um medicamento controlado numa criança sem, né, de uma forma irresponsável. Nenhum medicamento a gente deve tomar, sem orientação médica. Nós temos médicos formados, profissionais capacitados para nos indicar. É por isso que nós temos tanta evolução de vírus aí. Falar, o vírus se tornou imune a tal antibiótico. É porque de tanto que nós nos compramos medicamentos consomem muito sem orientação médica. Não sabem que aquilo está fazendo, não está sendo maléfico, muito mais maléfico que benéfico. Né, nós queremos economizar na consulta, no convênio, no mês, aí nós vamos lá e acabamos com o nosso organismo, né, e também o do próximo. Mas é sempre isso, tudo que a gente precisa fazer, principalmente que é relacionado ao nosso corpo, à nossa mente, nós temos que ir num profissional capacitado. Ele estudou, ele leu, ele fez pós-graduação, ele fez residência, ele pesquisou, ele é mestre, ele é doutor em alguma situação ali. Perfeito. E ele sabe o que ele está fazendo. Muito bom. Né? E Camilo, quando você acha que um pai ou uma mãe deve procurar um profissional, o que perceber no filho para procurar um profissional e falar, olha, meu filho talvez seja autista? Olha, eu acho que, como eu estava dizendo do Victor, né? Perfeito. Um exemplo na minha casa, começar movimentos repetitivos com objetos. Perfeito. Mais para frente ali, atraso na fala, quando você começa a falar muito e a criança não ouve. Seleção de alimento existe? Muita. Só come aquilo daquele jeito, daquela cor. Eu vou dar um exemplo clássico meu. Agora eu parei. Mas, por exemplo, eu fiquei assim quase um ano almoçando bife à parmegiana quase todo dia. Uau! É a seleção do alimento que você fez. O Victor, ele estava numa fase que ele comia só frango, depois só porco, depois só tal coisa de mistura. Ele é mais seletivo ainda. Então, assim, só que agora o hiperfoco dele mudou dessa vez. Então, mas só para terminar de te responder. Então, a seletividade alimentar, às vezes o fato de você estar conversando, filho, ele não olha. Não olha. Tá ouvindo, ele não mas é surdo. Perfeito. Você não é interessante para ele naquele momento, mas o que está passando na TV é. Perfeito. O celular é. A caneca é. O movimento da sua mão, o microfone é. Mas você não está interessante naquele momento. Então, ele está hiperfocado em outra coisa. Então, esses hiperfocos, essa seletividade alimentar. Andar com as pontas dos pés? O Victor andou?
Não. Porque, A maioria dos que eu conheço não andam. verdade, existe, eu não vou me lembrar agora, mas eu assisti uma entrevista, o qual a médica falou que em alguns casos pode, além da seletividade de alimentos, ele pode andar com as pontas dos Não, pés ali por muito tem tempo. muitos. E você sabe que, você falando nisso agora, o meu melhor amigo da infância, que dentro do meu coração ele ainda é muito meu amigo, mas a vida nos separou. Ele mora na capital, eu moro aqui. Né, e eu não, nesse caso eu não vou citar o nome. Ele foi diagnosticado também adulto. E eu me lembro agora, quando a gente estudava, quando a gente era criança, ele andava um pouquinho na ponta dos pés, Com a assim. ponta dos pés. E que ser humano incrível, viu, cara? Que falta me faz. Como eu queria conviver com essa pessoa de novo. Cara, genial. Fantástico. Acho que por isso que a gente se dava tão bem, fomos descobrir depois de adulto. Mas a gente aprontava, cara. A gente fazia cada coisa e dava uns resultados que não tinha como dar certo. E a sinceridade parece ser uma característica do espectro, né? É. Bem forte. Inclusive, assim, da gente passar vergonha. Eu fazia a Carol passar mais vergonha antigamente. Verdade. Eu parei um pouco. Agora você consegue segurar. Eu tenho treino. Assim, eu comecei depois que antes eu me achava, e muita gente achava, eu perdi muita gente próxima. Mas em Verdade. pessoas, eu era muito sem educação, cara. Eu era muito briguento. Na lata. Aí as pessoas tinham como o Camilo é briguento, o Camilo é sem educação, o Perfeito. Camilo é impulsivo. Hoje eu entendo. Então hoje eu trabalho muito. Tem hora que eu tenho vontade de dar umas respostas assim que Você se eu segura. me seguro, cara. Se eu falar tudo que eu tenho vontade de falar antes, eu falava. Falava sem. Falava na lata. Na lata. Na verdade, você não percebia, né? O Porque. pessoal chama de sincericídio, né? Sincericídio. É. Você não percebe. Não. É muito tempo ali. Acredito eu. É muito tempo e. Cara, uma vez a gente tava num curso da igreja e sentou na minha frente um cara que era Monsenhor, Monsenhor Edmilson, não sei o que era César, e meu amigo, amo demais, Monsenhor. Cara, depois você fica pensando por que você faz certas coisas, né? Eu falei pra ele, o que é Monsenhor? É um padre com pedigree? Aí você fica pensando, por que você vai falar isso pra um padre, cara? Sabe? Você não. Você falou isso pra ele? Falei, cara, pra que isso? Sabe? Depois você começa, você tem aquele arrependimento, sabe aquele sentimento de vergonha alheia? Sim, Mas sim. a vergonha foi sua. Foi sua. E você fica com aquele sentimento, por que eu falei O que isso? eu fiz? O Eu não que é que eu precisava fiz? ter falado isso. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, você é sincero demais. Não, tá feio mesmo, isso aí tá horroroso. Ah, que é isso? Que você não comprou isso aí? Ah, comprei. A pessoa se machuca. Não tem. Por que você fala, cara? Sim. Você fere alguém com o que você fala, cara. E talvez isso tenha aumentado a minha ansiedade, Aldio. Segurar isso. Segurar muitas vezes isso. E você sabe como que tem melhorado muito? Eu comecei a criar minhas galinhas, cara. Eu comprei um. Eu chamo de chácara, mas um terreninho ali no Cambará ali. Nossa, que legal. Que tem a minha casa na frente. Eu enchi de árvore frutífera. Eu botei 24 tipos de fruta diferente lá Que e delícia. galinha. Preciso ir lá, hein? Precisa, vamos lá. Vamos. Eu tô reformando lá uma churrasqueirinha lá. Que terminando, show. vamos fazer um. Vamos. Vamos fazer a confraternização da ressonância lá esse ano. Nossa, que show. Bora? Vamos fazer lá. Muito A bom. gente faz na hora do almoço, lá tem piscina, dá pra brincar Nossa, lá. que delícia. Aí, cara, eu crio minhas galinhas lá, fico tirando ovo caipira. Que delícia. Isso, cara, e Relaxa. a Carol não liga. A gente vai lá, ela fica lá na frente brincando com as crianças. Né? E se deixar, eu passo o dia inteiro lá no fundo, cara. Cortando galho, fazendo lenha, rastelando, É regando uma planta, terapia tirando pra ovo. você. Cara, que delícia. Que coisa boa. Eu Isso é fico muito agradecendo bom. a Deus pelo que eu tenho daí. Nossa, que top. Porque eu não posso mais pedir nada pra ele. Pois é. Se eu viver 100 anos, eu só posso agradecer. Teve a cura da minha irmã, que sofreu de câncer de mamas por tanto tempo, que Puxa. é caçula, e sarou, tá curada. Meu Deus. Entendeu? E fez a última cirurgia na cabeça no mesmo dia que a minha esposa fez da vesícula. Tudo que o Vitor tá evoluindo, cara. Ó, o moleque tá aprendendo a tocar violão sozinho. Eu comprei uma guitarra pra ele agora. Nossa. Eu não, minha sogra deu a guitarra pra ele porque O ele Vitor falou tá que com queria. quantos anos? Ó? Hoje é dia 6, dia 8 ele faz 15. Nossa. E ele pediu uma guitarra pra mim, eu falei que não ia dar, eu não sei como que ele conseguiu convencer minha sogra. Eu falo que ele é migué, cara. Ele é muito migué. É bom de lábia. Cara, eu vou falar pra você. O golpe tá aí, né?
Eu falo, cai quem quer, e ela caiu. Caiu. Ganhou E a cai. guitarra. Não, mas eles caem. Avô, cara, quando eles são pais, eles são diferentes, cara. É. Depois que eles viram avó, as vozes eles ficam estranhos. Dizem que os avós... Eu olho pra minha mãe, eu fico pensando assim, quem é você? O que você É. fez com a minha mãe? É. Que é tão diferente, Eles cara. mudam Com a gente era um completamente. lance meio Mais meio duro. Rango, né, Aham. cara? Agora ficou meio Mais My mole. Little Pony. Muito. Ah, que muito isso? mais. Ah, que isso? Os avós existem para estragar. Estraga bem. Minha mãe e minha sogra, meus pais, né? Meu sogro, que Deus o tenha, um cara excelente. Mas meus pais, meu pai, minha mãe. Meu pai, inclusive, eu acho que ele é autista também. Mesma pegada. Mesma minha e do- pegada. E ele é um pouquinho mais que nós, ainda, eu acho. Olha Eu acho isso. que dos três ele é o... Ô Camilo, daí a gente parte para a questão genética aí do Então, negócio. existe um estudo, não tem nada comprovado ainda, mas aquilo lá é veaca, hein, bicho? Bom de lábia. Nossa senhora. É manhoso. Eu lembro que ele estava vendendo um carro, né? Um carro antigo. Era Um do Escortinho? Um Escort, é. É, eu acabei comprando dele aquele Você carro. comprou? Comprei. Você tá brincando? É. Que top! Muito Depois bom. eu vendi. Eu acabei comprando dele pra ele poder comprar outro carro. Que show. Aquele carro era meu. Era seu. É. Aí eu comprei um outro, passei aquele pra ele que ele tava sem. Aí ele tava vendendo e aí... Só que aquele carro, assim, ele tava ficando velhinho e não tinha direção, não tinha nenhum conforto. Aí nós arrumamos um outro carro lá pra ele. Eu acabei comprando aquele Que carro show. dele. E tinha sido meu já aquele carro. Nossa, que top. Voltou para você e Voltou passou para pra mim, frente. mas não tinha onde pôr. Ficava na garagem do escritório e tal. Aí Muito bom. eu acabei vendendo. Fiz Muito uma bom. rolaiada contra um amigo meu que mexe com ar-condicionado. Virou todo ar-condicionado aquele carro. Que show. Pro escritório. Perfeito. Mano, eu faço eu faço um negócio, cara, que depois eu fico pensando... É do arco cara, da véia. Por que eu fiz isso? Você tá pescando, né? Tá pescando. Ah, não pode parar, né? Porque eu comprei um barco. E você não sabe, cara, que eu não tenho foto aqui. Esses tempos atrás eu fui pescar ali e, cara, eu acabei com a pescaria da turma. Tá brincando. Eu fui Com o seu barco. com o meu barquinho. Nós fomos pescar 2 barcos. Aí não pegava, o meu celular tava uma porcaria no Aqui na represa? Na represa. O César não tava conseguindo colocar o YouTube no meu. Eu desinstalo o aplicativo do YouTube pra não ficar comendo espaço. Eu tenho umas manias loucas, cara. Não venha me. É coisa sua, né? Aí ele não tava conseguindo pôr. Lembrando para você que está assistindo, a gente está falando aqui da represa, nós estamos falando da represa de Avaré, a maior represa do estado de São Paulo, viu? Você precisa conhecer. O maior que é a Baía de Guanabara. É isso mesmo, tem 4 vezes mais água que a Baía de Guanabara. Exatamente. E aí o César falou: desliga esse rádio aí, que não tá funcionando. Eu desliguei o rádio e a bomba de porão. E aí? Aí, no meio ali, quando a gente tava chegando naquele condomínio do lado... A bomba de porão, ela faz o quê? Ela tira a água de Ela dentro do tira mar. 1.500 litros de água por minuto Tá por hora lá maluco? De dentro do barco. dentro do barco. E a gente passou aquele hotel que tem logo em frente a Costa Azul, do lado tem um condomínio ali, tem umas casonas que só da gente só da gente passar na calçada fica caro. Você já viu aquelas casas? Sim. Né? Já vai a sola do sapato inteiro. De tão cara que é a casa. Sorte que tem uns caras de gente boa lá. Eu preciso levar uma cervejinha pro rapaz. Né? Eu tenho até anotado o nome do rapaz. Aí. Rapaz, a hora que nós olhamos, vocês falaram, não tá estranho, não? Pensei, estranho. O barco tava assim, ó. Olhamos Tá pra trás, brincando. enchendo tudo d'água. Aí é que eu troquei de celular, senão eu vou mostrar pra você. Tá brincando. Aí eu consegui ainda passar umas boias que cheguei na beirada. Quando chegou na beirada, ele terminou de afundar. Você fundou um barco. Afundei o barco. Aí eu fiquei tão chateado de estragar a peça que eu falava pro amigo nosso: Danilo, reboca o barco comigo lá pro meio. Um capitão tem que afundar com o seu barco. Muito Aí bom. os caras estão dizendo, você não sabe. Os caras fizeram uma foto minha com o César, puseram a minha cara na Rose e a cara do César no Jack do Titanic, assim, e fizeram um filme Muito das bom, cenas cara. da pescaria no final, meu barco afundado com a música do Celine Caramba, Dion. Camilo, quando foi isso? Ah, cara, foi uns 3 meses.
Que sacanagem. Muito bom, cara. Era óleo 2 tempos pra tudo que é lado daquele motor. Vixe, mano. Afundou um barco, cara. Mas recuperei, afundei na beira. Ah, aí ainda os bem. caras da Marina. A Marina Tahiti ali. Não foi da Tahiti, foi da JF. Perfeito. Foi esses caras, acho que até Murilo o nome do menino, se não me engano, João, tinha um outro menino lá, pegaram um trator lá, puxaram o barco pra mim, então não quiseram cobrar, não, você não cobrar nada, não sei o que Que legal. O barco. É Danilo, né, se eu não me engano. Murilo, é. Eu tenho anotado o nome, vou lá ainda agradar os caras lá, agradecer ainda. Rebocaram, tiraram o barco de dentro esvaziaram pra mim, aí eu levei no Arnaldo ali no Cambará mesmo, ali no Solemar, o Arnaldo, mecânico de barco ali também, indico. Perfeito. Pra quem quiser, o Arnaldão é parceirão meu também. Muito Gente bom. fina pra caramba. Eu fez uma revisãozinha pra mim, tava salvo o barco, mas fiz uma feiura, acabei com a pescaria dos advogados. É assim mesmo. Mas eu adoro pescar. Pescar é muito bom, Eu né? adoro pescar. A última vez que eu pesquei assim, mais longe foi no Rio Miranda, né? Comentei com você, agora tá Sim. secando o Rio Miranda esse ano, tá feio lá. Que judiação, né? Uma judiação. Mas eu pesco muito aqui na região. Adoro pescar. Gostoso demais. Eu sou apaixonado por. E você tem alguma mania na pescaria que você, tipo, tem que ser exatamente assim, se não for assim, não fica legal? Não, cara. Não tem. Eu sou muito bitolado só em lugar. Que nem Pode fazer barulho na sua pescaria que você não se importa. Eu sou o mais barulhento. Você é o mais barulhento. Chegou a afundar um barco. Eu sou o mais barulhento. Eu fico gritando, Que legal. tirando sarro. Se Pra você ter diverte. uma ideia, a gente foi pescar até deu um negócio. A gente começou com uma farra que. Já ouviu falar do Dário Neto? Aquele cara, um cara que é radialista e tem um. Ele Não fica tô falando assim: lembrado. o cara ligou na rádio e falou assim: ô Dário Neto, canta aquela bruta do Chitão Chororó. Ah! Titu. Então, lá no Mato Grosso, toda vez que a gente pescava, pegava um peixe, fazia titu. E aí. Mas isso a gente começou, um lá, nem sei quem foi lá embaixo começou a brincar, acho que foi o Garramona. Começou Perfeito. a brincar lá, aí o outro fazia, aí a gente começou a fazer também, tudo nós, os amigos foi na van fazendo, né? Aí uns caras ali do outro lado da limpeza de peixe, ele acho que pensou que era alguma mandinga de pescador local pra atrair peixe, ele começou a pegar peixe e fazer isso também. Mas sem saber. Sem saber, é coisa. Mas eu Muito sou bom. barulhento, cara. Eu não atrapalho a gostoso. pescaria dos outros, não tô nem aí. Eu tenho um tio Muito que é bom. pior que eu, ele taca pedra na água. Verdade. Meu tio é complicado pescar com ele. Daí Quando não ele pega. quer ir embora. Daí não pega nada. Não, quando ele quer ir embora, ele taca pedra. A pescaria com você, pelo visto, vamos pescar e na volta passamos na peixaria para comprar o peixe. Não, Pega? Não, pega. Pega? Pega mesmo. Verdade. Pega Pô, aí é bom demais. Muito bom. Não precisa... Não, eu me recuso a comprar peixe. Ou eu volto sem nada ou eu pego. Ou pega. Não precisa passar na peixaria. Não me importo com o peixe ser grande ou ser pequeno, mas eu me recuso a comprar peixe. Muito bom, muito Você bom. sabe por quê? Eu não sei você, que você gosta de pescar, mas nem sempre é por causa do peixe, cara. Nem sempre é. Exatamente. É para você se socializar. Sabe, é cara? para você estar no meio do mato. Cê tá é a ali- questão, é o instinto animal que tem dentro da gente. É aquele momento com a natureza, Isso. aquele instinto animal, aquela coisa gostosa. Exato. É aquele momento com o seu amigo, com o seu Exato. parceiro. É o momento dos machos alfa, digamos assim. É o aquele momento só dos seu. homens. Mulher não gosta de sair fazer unha ali, ficar Isso, batendo papo, contando exato. fofoca, falando mal da gente pra manicure. É. É a mesma coisa. Exatamente. Mas a gente não fala mal delas jamais, principalmente porque a minha luta é capoeira, depois. A gente não fala mal delas jamais. De jeito nenhum. Então, assim, aquele momentinho nosso ali. E, cara, mas é mágico. Só que o Vitor já não gosta. O Vitor não gosta. Não. O Vitor não tem paciência com o mosquito. O Vitor, se você levar ele pra pescar num tanque dentro de um frigorífico, que aí não entra bicho nenhum, e que tiver uma telona gigante com internet na frente dele, ele pesca. Aí beleza. Aí beleza. Sabe, que não vem nenhum bicho, parece sabe um laboratório secreto que não entra bicho? Mas isso até deve ser pelo hiperfoco dele, Não, né? não, mas não, Não? Eu acho que ele tem problema de sensibilidade de pele. Porque eu, por exemplo, eu não gosto de toque suave. Entendeu? A Carol não faz carinho assim em mim.
Perfeito. Deve ser coisa... particularidade mesmo. É. Perfeito. Então eu acho que é mais por isso o mosquito pousando. Eu já não tenho isso, o meu é mais o toque, mesmo essa sensação. Toque leve. Até uma vez uma mãe lá do Projeto Arco-Íris perguntou pra minha mulher se eu tinha relação. Por causa disso. Não, Nossa. por ser autista. Por ser Sim. autista, minha mulher falou assim, bom, eu fiz 2 filhos com ele, não fiz sozinha não. Bom, tá certo. Mas... As pessoas Mas isso é imaginam... até bom, é até bom a gente tocar nesse assunto, né? Para as mães que estiverem vendo a gente, Sim. principalmente os filhos aí que têm o autismo mais leve, que é possível. Eu fiz vários cursos técnicos, eu saí do colegial, fiz vários cursos técnicos em contabilidade e administração. Perfeito. Fiz faculdade de secretariado trilingue e não concluí, mas lido bem com inglês e espanhol. Eu fiz faculdade de Direito, sou dono de um escritório junto com o César. Temos ali mais advogados que trabalham conosco. Temos uma carreira aí. Eu, graças a Deus, não posso reclamar, como eu disse. Perfeito. Se eu te chegar a 100 anos, eu tenho que só viver agradecendo a Deus. Puxa vida. Que me Você é diagnosticado como autista, você chegou... Hoje você é Dr. Camilo Gomes, advogado, né? Uhum. E... isso é exemplo para muitos, né? E eu acho que é assim, nós pais, né? Principalmente os pais, vamos olhar mais para os nossos filhos e incentivar. Dá certo, cara. Dá certo. Se a gente tiver paciência, a Carol nunca aceitou dar um medicamento pro Vitor. O Vitor, ele é autodidata em inglês, autodidata em espanhol, autodidata em italiano, tá fazendo Tá aprendendo a tocar aprendendo a instrumento. tocar o instrumento dele. Ele tem um carrom, ele tem uma guitarra, ele tem violão, ele tem flauta doce. Ele tem uma cítara feita à mão lá que fizeram uma coisa. Que legal. Instrumento indígena. Mas o Se principal... abusar, tem ouvido absoluto. Tem, eu acho que tem. Cara, pra você ter uma ideia, ele pode estar assistindo TV. Se você abrir uma coca em cima da mesa e falar que não é hora de tomar refrigerante mais. Mas se eu abrir um refrigerante, eu fico fazendo propaganda aqui. Vamos cobrar os... Não tem problema. Tá? Ele ouve o tss. Ele sai do quarto, cara, e falou: você falou que não era pra tomar refrigerante agora. Aí. Muito bom. Então, cara, dá certo. Se você Dá incentivar, dá certo, cara. Claro que dá. Entendeu? E outra, É importante que os pais se conscientizem, se conscientizem mais que qualquer outra insistam, cara. pessoa. Meu, não é porque eu não dou certo aqui que eu não dou certo lá. Não é fácil, né, O Camilo? cara pode não ser um advogado, mas ele pode ser um cozinheiro, ele pode ser um mecânico, ele pode ser um costureiro, ele pode... Um músico, ele um pode, professor cara, de línguas. ele pode contar botão numa fábrica de costura. Perfeito. Ele só tem que se sentir útil, cara. Ele só precisa saber que ele é alguém. Perfeito. Você só precisa mostrar pra ele que ele é importante. Não importa como. Eu fui estudar com 33 anos de idade, de verdade. Até então eu trabalhava... Eu com 26 anos eu tava lavando caminhão, com 33 eu tava entrando na faculdade. Eu tenho 42. Aí, temos a mesma idade, hein, Camilo? Sim, somos do mesmo ano. Você deve ser mais velho, né? Eu nasci em março. Nasci em junho. Você é mais novo. Que dia de junho você é? Eu sou do dia 7. A Carol é do dia 2, mas ela é de 85. Aí, podemos fazer uma festa só, hein? É uma boa. De março economia, a né? junho. E o Vitor faz agora dia 8, né? Dia quinta-feira, depois de manhã, ele faz 15. Então, Que top. é o que eu falo. E agora ele tá, assim, ele tá hiper focado nas coisas da igreja. Recentemente, nós Perfeito. somos católicos praticantes, né? Ele fez o mini TLC recentemente. Ele tá fazendo a catequese do crisma, né? Que é a confirmação do batismo. Né? Que na nossa igreja a gente é batizado bebê, mas depois tem que confirmar, né? Perfeito. Então, ele tá nos jovens, ele tá fazendo as coisas, ele tá assim, maravilhado com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. Isso é bacana. É muito bom. Isso cara. é muito bom. Às vezes a pessoa vê esse hiperfoco como algo negativo, mas de repente é algo que muitas pessoas precisam, que é se entregar em algum projeto realmente, E eu posso mergulhar, vestir a camisa. Eu posso falar uma coisa pra você? Justamente pela condição dele, eu nunca exigi.
É por ele, é ele. Ele que faz, optou, é ele é ele que opta. quer, é ele que pede para participar das pastorais, é ele que pede, que Isso é pede. muito importante. Eu nunca exigi. Na verdade, eu estava um tanto afastado e agora ele está me reaproximando. Olha isso. Que bacana. Entendeu? Então eu acho que, assim, eu nunca exigi, cara, nunca. Porque eu nunca me senti nesse direito de exigir nada, nesse sentido. Perfeito. Mas os dois gostam. A Alice não está no espectro. Alice tem quanto tempo? A Alice tem 7 anos. Alice tem 7? Nasceu Não, mas- ontem. Mas assim, cara, eu não ia ter mais filho. Aí o Vitor encasquetou, porque meu cunhado na época teve a menininha e o enteado dele, e ele tinha um enteado, então ele queria, igual o enteado, ele estava muito bem com o Wesley, né? Meu sobrinho, meu cunhado separou, mas ele continuou meu sobrinho. Claro. E ele teve a Manu, aí o Vitor queria uma irmãzinha. Ah, Deu tudo aí certo. tivemos aí. fazer a rapinha do tacho. E ele queria que fosse menina, cara. Olha aí. E eu falei, agora você conversa com Deus, porque a minha parte eu já fiz. Que top. E ele conversou. Muito bom. E, ó, se dão super bem. O problema tá nela, viu? Ruim? É coisa de mulher. É um limão, cara. Não, as mulheres não são ruins, elas têm personalidade forte. Uma vez quando ela tava brava, quando ela era pequenininha, eu falei, o que foi? Ela falou, tô com PPN. TPM. Ela ouviu alguém falando. Ouviu alguém Falou que tava falando? com PPN. PPN. Eu falei, tá bom, Ai, filho. ai. Mas a bichinha é braba, hein? É brava. É brabo. Mas meu grudinho. Os dois são. Mas assim, só falando um pouco mais dos direitos do autista. A gente Perfeito. falando além do benefício da prestação continuada, temos direito, em alguns casos, de isenção no imposto de IPTU, Perfeito. PCD para não condutor. O pai pode comprar o carro com desconto e ficar isento do IPVA para filhos não condutores. Para filhos não condutores. Eu mesmo tive pro Vitor um carro no nome da Carol, que foi comprado no nome do Vitor e ele era PCD. Perfeito. Tá. E aí reduz o custo do imposto. Era Incide. zerado. Zera o imposto. Zerado o imposto. Reduziu o custo da compra em quase 30% na época o carro. E Isso ajuda bastante, ajuda né? muito. E muitas porque famílias não sabem disso. não sabem, muitos não sabem. Então, o autista, embora ele não seja motorista, ele tem direito ao PCD para não condutor. Aí a mãe vai dirigir, tanto que não precisa nem ser carro automático, pode ser um carrozinho popular. A entrada da marca. Perfeito. Pode ser um veículo de entrada ali, não precisa O ser meu, na automático. época, foi um veículo de entrada, bem compactozinho, de uma marca brasileira. Foi super acessível. Perfeito. E o que é isso, áudio? Por quê? Mas por que para o autista? Não precisa... imagina você cruzar um centro da cidade num dia de pagamento com uma criança autista. Não tem condição. Você vai com o seu carro, a criança pode parar na vaga de pessoa com deficiência, ela tem o cartãozinho hoje que é feito aqui. Vai, faz o que tem que fazer, volta com o carrinho que conseguiu comprar. Eu já tenho muito custo, porque tem crianças que eles precisam de medicamentos, de tratamento TO, de fisioterapeuta, tem terapia ocupacional, psicólogo, e muitas vezes Perfeito. a prefeitura não consegue fornecer para todo mundo. E o autista, ele pode usar a vaga do deficiente. Pode. Perfeito. Hoje aqui em Avaré a gente tem uma lei que institui isso e passou na Câmara e a gente pode utilizar a vaga da pessoa com deficiência. Perfeito. É uma carteirinha que é a carteirinha da pessoa com deficiência e a gente utiliza. Então o que acontece? É justamente por isso, por esse estímulo do centro da cidade que pode gerar uma crise. Então a pessoa vai lá, eu já tenho o carro, e agora? Procura o despachante da sua confiança. Vai atrás. Que existem direitos. Existem direitos. Você consegue a isenção do seu IPVA. Já tem o carro, tudo bem, comprou, paciência. Não vai conseguir o dinheiro de volta do imposto. Mas Dali para frente pode você ser que pode ser que consiga
Isso ajuda bastante. Muito. Ajuda muito. Ajuda muito. E Camilo, e falando sobre o direito do autista, quando um autista ou quando o responsável, o responsável pelo autista deve procurar um advogado em busca dos seus direitos? Qualquer pessoa, quando ela tem um direito líquido e certo, e esse direito ele é tolhido, ele é violado, Perfeito. e a pessoa é tolhida de poder exercer esse direito, qualquer pessoa, ela deve procurar um advogado. Perfeito. No caso da pessoa que tem o autismo, nós elencamos todos esses direitos aqui. Se eles lhes forem negados, esse é o momento que deve se procurar um profissional do direito para garantir que seja concedido. Outro direito que tem uma criança com transtorno do espectro autista é um profissional de suporte de apoio na sala de aula. É verdade. É. Isso tem que ter. A escola deve fornecer isso. Se eu não me engano, é o artigo 28, inciso 17 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas eu posso corrigir essa informação e passar depois. Ou Perfeito. também quem quiser depois tirar você informações. Deixa seu contato, Camilo, para quem quiser. Assim, não como advogado, mas como pai. Se alguém entrar Perfeito. em contato com você, eu deixo, você pode passar. A questão é: tem direito. Existem direitos. Existem direitos. E é o seguinte: só existe uma forma da pessoa conseguir os seus direitos. Se for negado, através da justiça. A justiça ela vai garantir os seus direitos. Eu não tenho condições. Olha, gente, vocês não são obrigados, ninguém é obrigado a pagar por um advogado. Perfeito. Tá? Existem casos em que não tem jeito. Tem que pagar. Mas nós temos a Defensoria Pública do Estado. Aqui em Avaré nós temos a própria Defensoria instalada aqui na cidade. Antigamente era nomeação pela OAB. Se vocês tiverem um direito negado e não tem condições de procurar um advogado particular, procurem a Defensoria Pública do Estado, procurem o Juizado das Pequenas Causas, mas sempre procurem orientação de um profissional, orientação jurídica. A Defensoria Pública do Estado, ela trabalha com profissionais, ela defende de forma gratuita aqueles que obedecem um leque de exigências ali. Perfeito. E o pessoal fala, mas é impossível conseguir. Não é impossível conseguir. A gente falando ali da nossa média de salário aqui da nossa cidade, Sim. por exemplo, não é impossível você conseguir ali um atendimento pela Defensoria Pública, uma gratuidade de justiça. Então, busquem seus direitos através do seu advogado de confiança, através da Defensoria Pública do Estado, do Juizado de Pequenas Causas, mas não deixe de exercer os seus direitos. Isso é muito importante. Por quê? O Estado acomoda. O Estado só faz aquilo que a lei manda. E muitas vezes a gente pede, ele não faz, ele se omite. Ele tem que ser provocado. Quem que vai provocar? O juiz. Perfeitamente. O juiz vai chegar e diz, olha, meu amigo, tudo bem, negou, mas agora você vai fazer. Perfeitamente. Que é através de um dos remédios constitucionais, que é o mandado de segurança. Perfeitamente. Entendeu? E feito isso, o direito da criança com transtorno do espectro autista está garantido. Vai ser garantido. Vai ser garantido e isso é uma conquista. Cada vez que um pai e uma mãe consegue garantir um direito desse para o seu filho, é uma conquista para todos nós, para todos os pais, para todas as pessoas no espectro, porque está sendo garantido o direito de alguém. Isso é muito importante. Exatamente. É uma conquista porque, como a gente falou, primeiro que é uma condição nova. Aliás, já existia, mas ela só foi recentemente, né? Porque a gente fala de 93, já fazem bons tempos aí,
Mas Mas se tornou algo muito falado, porém pouco sabido. Que eu fiz questão agora. até de frisar isso, né? Porque as pessoas sabem pouco ainda, né, Camilo, sobre isso. Olha, muita gente não se interessa pelo assunto, outros só especulam. é, e eu vou ser honesto com você. Eu falo de autismo de 11 anos pra cá. 11 anos. E, e diante da idade da nossa humanidade, 11 anos não é nem um embrião. Não. Então, a gente tem que falar não só do autismo, mas eu acho que a saúde mental em geral é algo preocupante Muito. dos nossos jovens, dos nossos idosos, De todas as pessoas, na de verdade. todas as pessoas. Nós estamos vivendo uma era complicada. As informações chegam muito rápido. A gente era pivete, não tinha. Pô, você. Eu gosto muito de uma música que fala: Naquele tempo de menino, guardo vivo no meu peito uma saudade. Como é que fala? Que rodapião, estilingue no pescoço, um papagaio para soltar. Eu... Era a nossa preocupação na infância. Isso. Hoje as informações chegam muito rápido. Vivemos numa E era nós digital não terrível. temos a nossa cabeça que projeta essa tecnologia. Mas ao mesmo tempo, Não consegue absorver a gente tudo. não consegue absorver tudo isso. Não mesmo. Então, para mim, a saúde mental humana ela está muito frágil. Muito fragilizada. E pós-pandemia nós estamos mais frios. Muito mais, né? Então nós precisamos disso, de cuidar mais da saúde mental. E as pessoas com o TEA, elas sofrem muito com essa frieza da humanidade. Principalmente em escolas, com bullying, com discriminação. Pô, bullying é coisa dos anos 90, cara, e a gente tá vendo em pleno 2024 isso acontecer. Eu mudei meu filho de escola 2 vezes por causa disso. É lamentável. Século XXI, cara, nem é mais... E Camilo, e a gente vê que é algo que precisa partir de dentro da casa, né, das pessoas, de dentro da casa dos pais, ensinar o filho, olha, quando você se deparar com uma situação dessa, com uma criança uma criança que está estudando com você, que seja diferente de você, você não tem que fazer chacota ou nada Cara, disso. eu tenho muitos anjinhos na minha vida ali que fazem muitas coisas pelo Vitor. Eu tenho o filho do Cezão, a namorada. Tem o Tonhão ali, que é filho, chama de Tonhão, que é filho do Stat ali, que é amiguinho do Fê, e agora ficou amiguinho do Vitor, e mais um pessoalzinho ali. Se eu for elencar o nome de anjos que Deus está colocando na nossa vida, eu acho que eu vou ter que decorar a quantidade de anjos do céu. Graças a Deus. Por isso que eu Que falo, bom. conheço muita gente e Deus coloca muita gente boa na minha vida. Mas eu falo pra você. Só que você fala assim, uma coisa que eu falo pra você, cara, a maioria dos pais, se o filho tá quieto, tá bom, cara. Tá bom. Não observa o filho. Isso. Coloca lá um celular na mão. Acontece alguma coisa com esse indivíduo, aí vai botar a mão na cabeça, chorar e perguntar onde foi que eu errei. Não espera acontecer isso, cara. Corre atrás, observa, Vamos viver, pô, para 10 minutos, faz um convive. desenho com a criança, cara. Importantíssimo. Esses dias eram 9 horas da noite, o Zé Guela do meu filho tinha que passar e fazer slide de um trabalho de educação financeira que ele resolveu escolher como tema o sistema monetário italiano lá. E vai descer no escritório com ele. Faz, cara. Isso é ser pai, né? Cara, ontem eu cheguei em casa cansado e eu não. Eu tava num dia desses baixos, desses altos e baixos que você falou. Perfeito. E ontem foi um dia complicado. E a Fátia consegue testemunhar pra você como que foi trabalhar ontem. E cheguei em casa e a minha filha falou assim: pai, eu quero que você faça lição. Você tem que fazer lição comigo. Eu fiz um. Por quê? Porque ela falou, olhou pra mim e falou assim: porque a professora falou que esse mês a gente tem que fazer lição junto com os pais. Aí eu lembrei, mês dos pais, cara. E olha que ingratidão minha.
respirar desse jeito. Ela não Uau. percebeu. Mas Ela o não coração, percebeu, mas meu o coração... percebeu. Ah, Mas doeu em mim. Aí eu falei, não. E fiz. Sabe qual que era a lição, cara? Escrever 10 coisas que tinha no meu guarda-roupa. olha isso. Eu fui ali com ela trocando ali, ela sabia que tinha no meu guarda-roupa. Então, Ela não precisava de eu não você. precisaria. Se Perfeito. ela quisesse, ela podia olhar. Mas fazia Mas questão ela quis. que ela fez questão. Então eu falei, cara, eu vou sair daqui, possivelmente eu tenho lição. E que delícia. Então, é isso, pais. Vamos olhar mais. Vamos perder o vidinho do celular que daqui a pouco o tempo passou. É isso E mesmo. nós vamos ser esquecidos na poeira da velhice e não vamos querer cobrar mais tarde, não. Porque vai Aí ser não tarde adianta. demais. Aí não adianta chorar o leite derramado. Perfeito. Muito bom. Camilo, que papo. Bom demais. Bom demais. Cara, Espero que conversemos mais vezes, viu? pretendo. Estou à disposição. Muito bom. Muito bom. Momentos maravilhosos que a gente aprende, que a gente troca e que a gente proporciona para outras pessoas. Muito bom. E que mais pessoas venham aqui também poder fazer essa troca e semear aqui trocas de ideias para outras pessoas, porque isso aqui ele é de uma responsabilidade tão grande Muito. e é uma coisa tão boa, porque é um jeito tão maravilhoso de a gente compartilhar o pouco de conhecimento que a gente recebeu. E é uma lição de vida, Camilo. Sim, e que muitas pessoas possam passar por aqui, né? Sim, com certeza. Para poder compartilhar, porque como você diz, é uma lição de vida. É uma lição de vida. O que você fala de um assunto de apenas 11 anos, que é o tempo que você levou aí para descobrir tudo isso e viver o que você está vivendo, isso é em relação à vida de uma pessoa, a vida do Vitor, a sua vida, a sua família. Então são vidas. É uma vida toda. Tem um apresentador de um outro podcast, famoso já, que ele diz que ele acaba sendo especialista em todos os assuntos por pelo menos 10 minutos. Isso aí. Então, que isso aconteça aqui, porque se todos nós pudéssemos ser especialistas Puxa. em tudo por 10 minutos, mudaríamos esse mundo. Com certeza, para muito melhor. Então, vamos fazer isso. Vamos para cima. E, doutor Camilo, para quem quiser tirar dúvidas, fazer perguntas em relação a todo esse assunto que nós conversamos aqui, como que a pessoa consegue falar com você? Pode me encontrar no Instagram, @Camilo H. Gomes, ou Camilo Henrique Gomes no Facebook. Muito bom. Perfeito. Camilo, Tá, agradeço muito por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui, esclarecer esse monte de dúvidas e conversar bastante em relação a você, sua vida, sua família, né? Isso com certeza vai ajudar muitas pessoas e como prova do nosso carinho, essa caneca do Outcast, ela é um presente seu, inclusive. Gostaria de entregar para você. É um presente. Pá. Esse presente ele tem um patrocínio da Garagem 412. Para você que é apaixonado por Harley Davidson, acesse o site www.garagem412.com.br. Lá você encontra tudo para sua Harley. Garagem 412. Camilo, esse é o mimo. Espero que goste. E muito obrigado pela sua visita. Apaixonado por Harley Davidson, não tem como não gostar, né? Maravilha. É um prazer imenso a gente ter compartilhado e trocado essa ideia e poder proporcionar tudo isso para outras pessoas e que mais pessoas estejam aqui para poder compartilhar isso com a gente, né? Que eu vou estar sempre lá assistindo e podendo aprender mais e mais com você e com os próximos convidados, com as outras pessoas. E que Deus te abençoe e ilumine sua vida e da sua Muito família. obrigado, Camilo. Igualmente a você. Falou, cara.